Olá pessoal, tudo bom? A paz do Senhor. Eu espero que as coisas estejam bem aí com todos vocês, pastores, tesoureiros, secretários e todos aqueles que nos acompanham aí no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jackson, trabalho aqui na Ictus, sou um dos sócios aqui da Ictus, Contabilidade para Igrejas Evangélicas. E como de sempre, a gente tem publicado conteúdos para todos vocês e hoje nós estamos aqui para trazer mais um conteúdo e espero que esse conteúdo ajude vocês, sirva para alguma orientação aí no ministério de vocês, tá bom? Antes de mais nada, quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, aperte o sininho aí para você receber todas as notificações. Sempre, toda semana aí está tendo conteúdo novo e você vai estar sempre ficando atualizado. Nos sigam ali nas nossas redes sociais, no Instagram, o nosso contato está ali o link na bio, tá? E também no Facebook, vocês podem nos acompanhar por ali também, tá bom? Pessoal, então, hoje eu estou aqui para gravar um conteúdo para vocês e é algo que é um assunto que, vamos dizer assim, está em muita evidência ou sempre esteve em evidência desde que igreja é igreja e desde que uma pessoa, um pastor foi chamado ao ministério, foi consagrado ao ministério e esse assunto ele sempre bate à porta, tem sempre se falado nesse assunto e eu creio que nos últimos anos agora tem se falado muito mais nesse assunto. Pessoal, que assunto é esse? Do que eu estou falando? De crescimento de igreja, Nós pastores e membros de igrejas também sempre tem tocado nesse assunto de como fazer a igreja crescer, como fazer a igreja evoluir em todos os aspectos, Seja na parte organizacional, na parte administrativa da igreja, na parte financeira da igreja, na parte de membresia, quantidade de membros da igreja, na sociedade, ter um nome que é relevante na sociedade, no local onde a igreja está situada. Então tudo isso tem se falado e muitos pastores têm se preocupado com isso nos últimos anos. E é um assunto pertinente para a gente trazer aqui algumas dicas para vocês, falando desse tema de como fazer a igreja crescer. Tá? Claro que eu não sou a pessoa referência para fazer isso para vocês, como, vamos dizer assim, como pastor, um pastor renomado, presidente de um ministério, de algo nesse sentido. Pelo contrário, nós da Ictus estamos aqui para trazer conteúdos, orientações para os pastores, para quem trabalha com a gente nesse sentido. E como nós somos uma contabilidade específica para igrejas evangélicas, nós temos sempre procurado trazer temas que envolvam o nosso ministério, que envolvam o meio da qual a gente convive, tá bom? Então, primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o seguinte: quando se fala em crescimento de igreja, nós precisamos ter a consciência de que quem dá o crescimento para a igreja é Deus. Simplesmente Deus, através do Espírito Santo, que convence, que faz a pessoa, o ser humano, ser convencido do pecado, do juízo, desse mundo e regenera essa pessoa e leva essa pessoa, de uma certa forma, para uma igreja, para o reino de Deus, é o Espírito Santo. A obra de crescimento na igreja, quem faz é o Espírito Santo, é Deus, sem dúvida alguma disso. E aí a gente tem referências aí, N na Bíblia, para falar sobre isso. Mas eu queria trazer para vocês apenas a de 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 3, quando ele fala sobre crescimento. E a gente pode observar ali que as pessoas viviam dizendo que elas eram de Apolo, elas eram de Paulo, outras diziam que era de Jesus, e outras diziam que era de outros pregadores, de outros líderes.
E no final das contas, Paulo fala que nós somos apenas pessoas utilizadas por Deus para trabalhar nesse ministério, para desenvolver essa obra. Nós somos ferramentas de Deus ali nessa obra para que essa obra cresça. Mas quem vai trabalhar em nós é o Espírito Santo. Não é exatamente uma obra humana, não é a mão humana, o poder humano que faz a igreja crescer. Pelo contrário, nós somos ferramentas e precisamos ter essa consciência de que o Espírito Santo trabalha em nossa vida para que a gente enxergue alguns meios, algumas estratégias, alguns caminhos para fazer com que a igreja vá alcançando um crescimento, e um crescimento ordenado, um crescimento em Deus. Em Deus, tem que crescer, mas crescer em Deus, na palavra de Deus, tá certo? Para que os frutos sejam frutos produtivos, sejam frutos bons. Pessoal, dentro disso, eu queria trazer alguns pontos. Primeiro ponto, que de repente vocês podem pegar como dica, vamos dizer assim: o pastor precisa estar em conexão com Deus. Qualquer líder de uma instituição religiosa, de uma igreja, ele precisa estar em conexão com Deus. Ele precisa ter a vida dele ligada em Deus, o ministério dele ligado em Deus. E aí eu não falo só de vida espiritual, de todas as áreas da vida. Ela precisa estar conectada em Deus. Ou seja, a vida inteira da pessoa, ela precisa estar nas mãos de Deus. Para que isso reflita dentro da igreja, no ministério dele, na sociedade onde ele convive, tá certo? É um dos pontos que eu quero abordar com vocês. Um outro ponto, que aí de repente vocês podem pegar como uma dica também, a igreja ser uma igreja acolhedora, tá? Então nós estamos falando aqui de, vamos dizer assim, de estratégias, de pontos que podem fazer a igreja crescer, que servem como dicas para que a igreja cresça. O pastor ter uma vida, um ministério em conexão com Deus, em ligação com Deus inteiramente. Ter a igreja ser uma igreja acolhedora. Nós vivemos em um tempo aí, mais de 2 anos de pandemia e ainda não acabou, e as igrejas precisam acolher as pessoas. A igreja precisa ter uma identidade de acolhimento. A igreja precisa ter uma visão de acolhimento. A missão da igreja é acolher. Porque se a gente olhar para Jesus, Jesus simplesmente veio acolher as pessoas. A função de Jesus foi exatamente essa: acolher essas pessoas. E ao acolher, transformar essas pessoas, mudar as vidas dessas pessoas. Um outro ponto, que aí a gente poderia ter como terceiro, trabalhar em pequenos grupos. A gente tem N igrejas aí pelo Brasil e mundo afora que trabalham, alguns chamam de células, outros chamam de grupo de comunhão, outros chamam de pequenos grupos. É uma estratégia e uma dica que tem funcionado muito bem. E essa dica ou esse ponto eu vejo da seguinte forma: se cada pequeno grupo da igreja, de líderes de departamento, se eles cuidam uns dos outros, nós vamos ter uma igreja que cuida uns dos outros. Uma igreja que é acolhedora, uma igreja que tem uma visão, uma igreja que cuida das pessoas que se aproximam da igreja, e ali também a gente acaba trabalhando, sem dúvida alguma, um discipulado. Isso, de uma certa forma, ajuda no ministério por inteiro do pastor, porque acaba dividindo um pouco do peso, da responsabilidade de cuidar de um ministério, de uma igreja. E aí a gente tem líderes em cada departamento, em cada grupo, em cada pequena célula, para cuidar de um pequeno grupo, para ser orientado. Isso é muito bom. E também, o quarto, o pastor ser acessível. Eu já passei por isso, eu já vivenciei isso. Talvez vocês vão, quando ouvir isso aqui, vocês vão dizer: nossa, eu também já passei por isso. Já fez parte de uma igreja, ou você faz parte dessa igreja onde praticamente você não tem acesso ao pastor? Onde você não consegue conversar com o pastor da igreja?
onde o pastor da igreja não é acessível, as pessoas não têm meios de conversar com o pastor, de se aproximar do pastor, porque o pastor não é acessível. Parece que ele é um Deus e aí tem que marcar, sei lá, uma agenda e olhe lá a agenda e que ano você acha a agenda para conversar com esse pastor. Ele nunca está disponível, ele nunca está acessível quando as pessoas estão ali, às vezes na igreja ou quando procura o pastor. O pastor precisa ser acessível, ele precisa estar à disposição quando um membro, quando uma pessoa chega na igreja e queira falar com ele, nesse sentido, tá bom? E, por último, quinto, manter a comunhão. Nós sabemos que a igreja de Atos, né, a antiga igreja, a igreja primitiva, ela crescia. E um dos pontos que fazia a igreja crescer era manter a comunhão uns com os outros. Sem dúvida alguma. Eu acredito que isso aqui ajuda para nós que somos pastores, para nós que somos líderes de departamentos. Isso aqui, sem dúvida alguma, abre um leque para que a gente comece a analisar a forma como trabalhamos, como conduzimos o nosso ministério, se a gente quer que o ministério cresça. E comunhão é a palavra-chave, sem dúvida alguma. A igreja precisa manter a comunhão, o pastor precisa manter a comunhão com os membros manter a comunhão com a liderança de departamento, seja quem for, para que haja um crescimento, sem dúvida alguma. Sem esse relacionamento de comunhão, como a igreja primitiva tinha, sem dúvida alguma, a gente não consegue chegar a lugar algum. E é uma das características que fazia a igreja primitiva crescer, sem dúvida, era a comunhão que eles tinham uns com os outros. E é lindo quando a gente lê isso e percebe como eles viviam, a forma como eles mantinham essa comunhão, de troca de favores um com o outro, de compartilhar o seu sofrimento, a sua dor uns com os outros, de estarem ali no momento em que alguém estava chorando, de estarem ali no momento em que alguém estava alegre, contente. Então a igreja tem isso, ela precisa dessa característica. Pessoal, o tempo é curto, a gente poderia falar muito mais sobre esse tema, é um tema muito grande, muitas pessoas têm procurado estudar livros, autores de pessoas que falaram ou falam sobre essa questão de crescimento da igreja, mas o que a gente precisa ter em consciência além de tudo isso que eu falei aqui, dessas dicas, nós como líderes termos a consciência de que o reino de Deus ele precisa crescer, mas ele precisa crescer ordenadamente. Ele precisa crescer no Espírito Santo. Ele precisa crescer como uma organização que esteja realmente organizada em suas características de pessoa jurídica, como uma pessoa ali na comunidade onde ela está situada, tá bom? Então, eu quero te convidar a se cadastrar na nossa newsletter, tá? Para que você receba mais conteúdos sobre esse assunto. Ali você vai estar se cadastrando, o link vai ficar aí na descrição do vídeo, você vai se cadastrar, você vai ver mais dicas sobre esse tema, crescimento de igreja, tá? Dicas de autores, de livros, nós vamos deixar lá e você vai ter isso gratuitamente ali, para que você estude e tenha aí, sem dúvida alguma, um pouco mais de conhecimento dentro dessa área, crescimento de igreja, para que você possa trabalhar isso no seu ministério, tá bom? Então, eu desde já quero te agradecer e quero te convidar mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Aí no nosso canal do YouTube, vai nos ajudar muito. Aperte o sininho aí de todas as notificações para que você receba nossos conteúdos, tá? Nos acompanhe lá pelas redes sociais, sem dúvida alguma, as pessoas que já estão ali, elas podem ser referência do trabalho sério que a gente faz aqui na Ictus Contabilidade para igrejas evangélicas. Pessoal, um grande abraço, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas vidas para que a gente possa
exercer nossa função com muito zelo e com muita devoção no ministério. E que o nosso ministério cresça em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.